A Fama TV está hoje à conversa com a doutora Helena Pereira, diretora do Agrupamento de Escolas Dão Sancho I, para nos falar do regresso da escola online e de como é que foi a readaptação a esta realidade aqui neste agrupamento de escolas em específico. Doutora Helena, obrigada por nos receber e a começar por perguntar como é que foi então a adaptação e sobretudo, quais as principais dificuldades que sentiram aqui também entre os professores na retoma do ensino online. Ora, muito bem. As dificuldades de adaptação, de certa forma, estão um bocadinho atenuadas porque nós já tivemos um período no ano anterior onde, efetivamente, já tínhamos experimentado, de certa forma, o ensino à distância, ou seja, nós já tínhamos uma estrutura semi-montada de como é que este ensino poderia funcionar. E quando começámos o nosso ano letivo, todos nós já sabíamos muito bem que estávamos numa fase de muita incerteza, não sabíamos se iríamos continuar na escola, se iríamos ter que ir para casa, havia aqui, de facto, as várias hipóteses colocadas. De maneira que o ano já foi todo ele muito organizado em função desta dúvida que havia na altura de preparação do ano letivo. Nós começámos por fazer um plano de ação, de organização, logo no início do ano, prevendo as três opções, o ensino presencial, o ensino misto e o ensino à distância, sabendo que a qualquer momento iríamos ter que enveredar provavelmente por um destes aspectos. Deixe-me dizer-lhes que eu fui das pessoas que mais defendia enquanto professora, enquanto pessoa, o ensino presencial, porque eu acho que o ensino presencial continua a ser o ensino ideal para trabalhar com os nossos alunos. Portanto, disse sempre, enquanto pudermos, vamos estar com os alunos, vamos estar presencialmente. A partir de uma determinada altura, quando começámos a ver os valores, quando começámos a ver a pandemia a ficar um pouco sem controle, rapidamente chegámos à conclusão que era impossível e o Ministério da Educação teria obrigatoriamente que fazer esta adaptação. Quando a fez, o que é que nós fizemos de imediato foi pegar o nosso plano de ação, adaptar um pouco mais de pormenor ao início então deste ensino à distância. Tivemos 15 dias para o fazer. Nestes 15 dias fizemos todo um trabalho de preparação. Não passou só pelo documento, pela preparação do documento, passou, acima de tudo, pela preparação com as pessoas. E que preparação foi esta? Foi uma preparação que envolveu, por exemplo, professores. Eu fiz reuniões de trabalho, eu não lhes gosto de chamar reuniões formais, são reuniões de trabalho, onde pudemos partilhar não só as orientações que tínhamos para arrancar à distância, mas também para fazer alguma formação aos professores sobre as plataformas, sobre como é que iriam decorrer o período, sobre aquilo que nós íamos trabalhar. Nós sabemos que os professores, entretanto, já tinham feito essa experiência, já tinham trabalhado, mas também sabemos que é preciso relembrar, às vezes é preciso reforçar. Em simultâneo com esta preparação, fiz também preparação com os próprios alunos. O que é que eu optei por fazer? Reuniões com delegados de turma, porque fazer com todos os alunos era a minha vontade, mas era quase impossível, era impossível. Então, reuniões com delegados de turma, onde lhes apresentei como é que estava organizado o nosso regresso às aulas, como é que tínhamos definido e, simultaneamente, os convidei também a partilharem as preocupações que tinham e, de certa forma, a ir ao encontro das necessidades que estas jovens demonstraram. E quais foram essas preocupações que os estudantes demonstraram? Se puder partilhar connosco. Posso, sim, senhora. A preocupação dos estudantes era... Há aqui dois tipos, duas situações diferentes. Por um lado, os alunos do secundário, muito preocupados com os exames, com o futuro deles, como é que as coisas iam correr. Por outro lado, os alunos do ensino profissional, muito preocupados com a parte prática do curso, e confesso que esse é um dos problemas que mais preocupa as escolas. Essas aulas terão de ser mesmo adiadas, porque não há forma de as dar à distância, não é? A única coisa que nós conseguimos fazer, de facto, são práticas simuladas. Práticas simuladas, tentar com aulas experimentais, fazermos de forma a que os alunos tenham pelo menos uma noção do que é que seria o mundo do trabalho prático. Isto leva-nos, por exemplo, e é uma mais-valia, a algumas parcerias com empresas, e as próprias empresas fazem aulas com os alunos, ou seja, em vez de ser o professor,
que é o professor que está na escola, o professor do currículo, não é o professor, mas é o empresário. E aqui é a melhor forma que nós neste momento temos de fazer com que os alunos contactem com o real mundo do trabalho. E claro que isto não é a solução, mas é uma ajuda. E depois temos muita esperança, eu tenho muita esperança, que ainda daqui até ao final do ano consiga efetivamente colocar os alunos, pelo menos os do 12º ano, em empresas para fazer estágios. Os valores da pandemia estão a evoluir favoravelmente, esperemos que isto assim continue para que os nossos jovens não percam efetivamente este contacto total com as empresas. Por outro lado, sabemos também que os meios informáticos são um problema e continuamos com muitas falhas nas nossas famílias. Ainda há muitos jovens carenciados que precisam também aqui do apoio das escolas relativamente ao material tecnológico para conseguirem assistir às aulas online, não é? Muito mesmo. Houve aquela primeira ilusão de que íamos chegar rapidamente computadores para toda a gente. O Ministério da Educação não conseguiu efetivamente concretizar, conseguiu que chegasse uma parte. Agora, o que é que a escola está a fazer? A escola está a fazer aquilo que já fez também no outro período. A escola está a desenvolver contactos com parceiros, com empresas que trabalham connosco, com a própria autarquia, no sentido de recolher o máximo possível de materiais, de equipamentos informáticos para podermos agora atender os nossos jovens. São muitos, efetivamente são muitos. Numa primeira fase, quando eu fiz o primeiro levantamento, o número não era tanto, entretanto aumentou extraordinariamente. Também aumentou porque muitas vezes os miúdos e as famílias em casa, não é que sejam numerosos, mas basta ser uma família de 4 pessoas, em que o pai e a mãe estejam a trabalhar e os 2 filhos estejam com aulas à distância, e aqui imediatamente temos uma situação complicada em termos de materiais informáticos. Estamos, de facto, com o apoio das empresas, com o apoio da autarquia, e eu espero conseguir chegar e responder a todos os alunos. Em termos de números, sabe-nos adiantar quantos pedidos é que foram feitos aqui de ajuda à escola? Neste momento temos cerca de 260 pedidos. 260 pedidos, e aqui nestes pedidos há situações diferentes. Pedidos para famílias que não têm nenhum meio tecnológico, e depois há pedidos para famílias que são vários filhos e estão a pedir aqui um apoio suplementar. Há depois também muitos pedidos para acessos à internet, e aqui vamos contar com a colaboração da autarquia para garantir este acesso. E pronto, e depois vamos fazer outra coisa, vamos pegar também, já estamos a fazer isso, vamos às nossas salas, vamos desmontar algumas salas de informática que temos e vamos ceder esses computadores para os nossos alunos. Assim como continuamos a manter a escola aberta para alunos que queiram e que não é só o querer, às vezes é mesmo necessário, é quase obrigatório que eles venham para a escola. E vamos organizar aqui uma equipe de professores que ficará a dar apoio na escola a esses meninos. Ou seja, eles vêm para a escola, assistem às aulas, mas têm consigo professores orientadores. Em termos de organização geral, estamos a falar, neste momento, as nossas turmas vão trabalhar com 50% das aulas síncronas, ou seja, no fundo, diretas, presenciais com o professor, e 50% assíncronas, com o trabalho autónomo. De forma a que haja aqui um equilíbrio e também não obrigue os jovens a estarem tanto tempo efetivamente presos a um computador. Esse trabalho autónomo também está a ser fundamental aqui para o aproveitamento escolar, pressuponho. Fundamental, sem dúvida, porque aqui estes nossos alunos são colocadas propostas de trabalho, desafios que eles vão resolvendo e, em simultâneo, apesar de não ser sincronamente, eles sabem que o professor está sempre do outro lado disponível, por exemplo, a tirar uma dúvida, por exemplo, ou acompanhar na realização do trabalho. Há aqui todas estas vertentes a funcionar em sintonia. Além disto, como é lógico, temos todos os nossos grupos disciplinares também, e aqui estou a falar dos grupos que unem os professores, a trabalhar em sintonia para adaptar o tipo de aulas, para pensar em estratégias mais adequadas, para preparar até a forma de avaliação que efetivamente tem que ser diferente.
Há aqui todo um trabalho, há uma escola envolvida, isso é o que eu acho que é muito importante. Há toda uma escola. É difícil prender a atenção do aluno através de um ecrã? Muito difícil, muito difícil. Não há nada que substitua o ensino presencial. O ser humano fala com gestos, fala com olhares, fala com as mãos, fala com tudo. E cria um contacto direto com o professor ou com o formador. À distância, através de um monitor, isso não é possível. É possível até em certa medida, mas na realidade aquela inter-relação que se estabelece, aquela parte humana do contacto direto, perde-se muito. Os professores estão a trabalhar nisso. Apelamos muito, muito mesmo aos nossos alunos e aos nossos pais para que o nosso compromisso fosse de manter sempre as câmaras ligadas, para que pelo menos se facilite este contacto, mas de facto é o melhor que todos nós sabemos e podemos fazer. Claro que não é o ideal de um ensino presencial, mas é assim, perante esta situação que nós estamos a viver, nós não temos outra solução. Portanto, temos mesmo que aproveitar e fazer o melhor que podemos, todos nós. Exatamente. Professora, ainda relativamente aqui à parte dos exames nacionais, que falávamos há bocadinho, e dizia-me que os alunos estão de facto preocupados com os exames nacionais e esta pausa que estão a fazer das aulas presenciais, que pode ter alguma influência aqui na sua entrada no ensino superior. Como é que acha que vai afetar essa situação, no fundo, dos alunos? Nós, o ano passado, tivemos uma orientação em termos do Ministério da Educação e de IAV para a realização de exames que veio, de certa forma, adaptar-se um bocadinho às dificuldades e aos constrangimentos que os alunos tinham. Desde do tipo de provas que foram feitas, desde a forma como elas contaram para a média, desde a forma como foram corrigidas, e isso foi um apoio, se calhar, e uma garantia para os alunos de que o futuro deles não estaria em causa. E parece-me, nós ainda não temos orientações, as orientações chegarão, segundo as informações que temos, no dia 12 de fevereiro, e aí vamos ter orientações mais precisas, mas eu penso que vai um bocadinho, se calhar, na mesma linha do que aconteceu no ano passado. Ou seja, preparar os exames em função daquilo que os alunos, do trabalho que os alunos efetivamente estão a fazer. E eu no ano passado senti que houve uma preocupação muito grande em não colocar em causa o futuro dos alunos, e tenho a certeza que este ano vai no mesmo sentido. Entretanto, nós, enquanto escolas, é lógico, reforçamos os nossos apoios aos nossos alunos, sobretudo aos nossos alunos que têm exames. Há algumas estruturas que nós tínhamos a funcionar na escola, por exemplo, a nossa sala de estudo, que funciona muito bem, nós temos um horário com professores e com disciplinas específicas. A nossa sala de estudo, neste momento, continua a funcionar plenamente à distância. Os meninos vão ao Moodle, veem o horário, veem quem são os professores, veem quem são as disciplinas. Imaginem, querem um apoio de uma disciplina de matemática. Eles sabem que naquela hora, naquele dia, vão ter ali um professor. Então, a aula está aberta, eles podem entrar e falar com o professor. Ou seja, vamos reforçando com os recursos que temos este apoio aos nossos jovens, para que, de facto, eles não se sintam perdidos. Aliás, a minha preocupação na reunião dos delegados do secundário foi exatamente essa, sossegá-los, explicar-lhes que não é, o futuro deles não está de forma nenhuma posto em causa, que temos é que trabalhar de forma diferente e sermos capazes de ultrapassar todas estas vicissitudes que, entretanto, nos afetaram. Obrigada, professora. O agrupamento de escolas Dão Sancho I está então a reunir todos os esforços para que as aulas online decorram da melhor forma possível. Está também a manter uma relação próxima entre os próprios alunos e professores para que tudo corra da melhor forma e que, sobretudo, os alunos não saiam prejudicados deste novo ensino online que arrancou precisamente hoje.